Olá a todos, estamos em Parashat Yitro. Bezrat Hashem, nossa Parashá conta sobre Yitro, que vem visitar Moshe Rabbeinu. Depois que ele ouviu tudo que Hashem fez para o povo de Israel, todos os milagres, então ele está vendo se juntando para o povo de Israel. A gente sabe que tem duas opiniões. Se ele está se juntando para o povo de Israel antes que foi dada a Torá, como está aparecendo dentro da nossa paraxá, ou era depois, mesmo que de acordo com a ordem não está escrito assim. Então, Bezat Hashem, hoje a gente vai para a opinião que Yitro chegou depois que foi dada a Torá. A gente vai ver por quê. Então, vamos lá. Yitro ouviu todos os milagres, as 10 pragas, tudo que aconteceu no Egito. Ele ouviu como Hashem tirou o povo de Israel do Egito, e ouviu a abertura do Mar Vermelho, e ouviu tudo o que aconteceu com Amalek. E aí, ele chegou. E quando ele chegou, Moshe, está escrito, vai saber Moshe lechotno. Moshe, ele está contando para ele tudo o que aconteceu. Aparentemente, e à toa. Já Yitro sabe. É verdade, Rashi tinha essa pergunta. E está respondendo que, verdade, Moshe queria contar para ele assim, para aproximar ele para a Torá. E aqui surge a pergunta, por que vai aproximar ele? Já que ele ouviu já essa história, não vai aproximar ele de repetir a história. E também tem uma linguagem muito estranha, está escrito que ele contou tudo que Hashem fez para Paró, para Mitzrayim, al odot Israel. O que quer dizer al odot Israel? Sobre o povo de Israel, sobre tudo que vai acontecer com Israel. Linguagem um pouco difícil. Também a gente está vendo exatamente um passo depois. Va'ichad Yitro al kol hatová. Então, simplesmente, o que quer dizer Va'ichad? Yitro ficou feliz. Al kol hatová, sobre toda a bondade que Hashem fez para o povo de Israel. Qual é a bondade? Hashem deu água para o povo, Hashem deu o milagre da maná, comida para o povo, Hashem deu a Torá para o povo, Hashem deu muitas coisas para o povo. Então ele ouviu todas essas coisas boas e ficou feliz. Então, isso simplesmente explica o passuco. Rashi, ele traz uma explicação que vai errada, quer dizer que, e na verdade, ele ficou triste. Por quê? Porque já que foi falado sobre as coisas que aconteceram para o Egito, então era difícil para ele, porque ele chegou do Egito, mesmo que era do Midian, no início era do Egito. Então era difícil para ele. Então Rashi fala, nunca, mesmo uma pessoa que ele está se convertindo, nunca você vai desprezar o povo de onde ele chegou. Assim que fala Rashi. E aqui surgem duas perguntas. Primeira coisa, a gente não está falando aqui sobre as pragas, sobre o castigo que o Egito recebeu. A gente está falando sobre as coisas boas que o povo de Israel recebeu. Então, por que ele ficou triste? O povo de Israel recebeu água, comida. O povo de Israel recebeu Torá. Então, qual é o problema? Por que Yitro fica triste sobre isso? Se era escrito na Torá sobre todas as pragas, castigo que Hashem mandou para os egípcios, dava para entender. Ficava triste. Tinha ainda sentimentos para o Egito, para os egípcios.
Tudo bem, dá para entender. Mas aqui a gente fala Kol Tová é Tov, as coisas boas que o povo de Israel recebeu. Então, qual é o problema? Por que você fica triste? E a segunda pergunta, como pode ter duas explicações na mesma palavra, que são totalmente o contrário? Primeira explicação, Vaichat, ficou feliz. Segunda explicação, Vaichat, ficou triste. Como pode ter? Duas explicações que são ao contrário uma da outra. É muito difícil de entender isso. Então, para entender isso, a gente precisa entender qual é o objetivo dos milagres que Hashem fez, todas as 10 pragas que Hashem fez lá no Egito. Também fala isso o Rachaim Kadosh. Ele fala o seguinte: tem vezes que a gente está vendo essa história do Egito, saída do Egito, como se fosse uma briga entre dois povos. Os egípcios malvados escravizaram o povo judeu durante muito tempo. E aí chegou Hashem, o Salvador do povo judeu, mandou Moshe Rabbeinu, e aí fez milagres, castigos, muito difícil para os egípcios, castigou eles muito forte, para eles entenderem que nunca mais pode fazer uma coisa dessa para o povo de Israel. E aí Hashem fez isso para eles, afundou eles no mar e acabou. O povo de Israel é o povo dele. Acabou. Tem pessoas que podem entender isso, que é uma briga entre dois povos, que Hashem se colocou de um lado, do lado de Israel, do lado dos bons, contra os ruins. Mas, verdade, a história não é essa. A história é muito além disso. Hashem, na saída do Egito, era um momento de construir e dar para o povo de Israel as bases muito importantes do judaísmo, que é a emuná. De acreditar que Hashem observa cada pessoa, que Ele cuida dele, que Ele sabe o que Ele está fazendo. Então, Hashem, Ele usou os egípcios como pessoas que Ele vai dar as pragas para eles, porque também eles merecem, certo? Mas o objetivo não é castigar eles. O objetivo é mostrar como que Ele controla o mundo. E para a gente entender, para a gente acreditar para sempre, Hashem. Isso é o objetivo principal que Hashem fez todos os milagres. Então, se isso é o objetivo principal, então a gente agora entende que os milagres, a história do Egito, é muito além, não é limitada para aquela época. É uma história que ficou para sempre, até hoje. A gente sabe, o fato que a gente tirou o povo de Israel do Egito, fez todas as pragas, tudo isso, não é para castigar, acabou, já castigou, acabou o que você quer agora dos egípcios. Não. Ele mostrou como ele controla no mundo, controla cada pessoa, então controla a minha vida hoje. Certo? Então, por isso que Moshe queria contar para Aitor. Moshe queria contar para Aitor, olha, Aitor, talvez você entendeu errado. Talvez você entendeu que era aqui briga entre dois povos e Hashem pegou um lado da briga. Não. Assim você não vai se aproximar muito. O ponto é que todos esses milagres se focam no principal,
Você foca no objetivo que Hashem que controla o mundo. Hashem controla o mundo, Hashem controla cada pessoa e pessoa, Hashem controla a sua vida. Então, quando Moshe explicou tudo isso para Yitro, isso aproxima Yitro para a Torá. Isso que Rashi fala, Limshoch et libo leTorá. Por isso fala, ele contou tudo o que aconteceu, mas ele contou qual é o objetivo de todos os milagres. Alodot Israel, para fortalecer a emuná, a fé dentro de Israel. Não para castigar, para se vingar, não. Para fortalecer a emuná dentro de Israel. Então a história aqui é fortalecer e criar a emuná dentro do Am Israel. Então agora, também, quando Moshe Rabbeinu está contando sobre a Torá, está contando sobre os milagres que Hashem fez, deu comida do céu para o povo judeu, deu água, deu tudo. E deu o principal que é a Torá, que é finalmente recebemos o manual da vida. De quem? Do Criador do mundo. Então, o que aconteceu nesse momento? Não é somente que o povo de Israel recebeu um upgrade incrível, upgrade que ninguém recebeu em pouco tempo. Pouco tempo recebeu, subiu muito. Estava lá no Egito, toda a idolatria, tudo isso, de repente chegou lá para receber a Torá, milagres, comida do céu, uma coisa incrível. Mas não é somente isso. De repente, essa coisa que eles receberam, uma Torá, receberam uma verdade, receberam as coisas que nunca teve no mundo, eles agora acabaram de sair do Egito. Isso fez como se fosse totalmente abaixou a cultura do Egito, como se fosse desprezou totalmente. Olha que isso. Agora que tinha, de repente chegou a claridade do mundo, a luz no mundo, de repente, uau, o Egito é escuridão total, escuridão totalmente. Então, se assim a gente entende, e todo um lado, ele estava lá no Egito, estava nessa cultura, estava lá. Então, de um lado, ele chegou finalmente para a luz. Mas do outro lado ele fala, uau, que escuridão estava lá. Uau, não acredito, não posso acreditar que eu passei toda a minha vida dentro da escuridão. É difícil para ele aceitar tanto tempo que estava lá nessa escuridão. Então é difícil para ele aceitar essa luz, porque essa luz de um lado é uma grande alegria, de outro lado, essa luz, ela mostra que toda a vida antes, toda essa cultura do Egito, não vale nada. Nada, totalmente nada. E antes que foi dada a Torá, ninguém sabia disso. Mas agora que foi dada a Torá, al kol tová, tantas coisas boas, tanta claridade, tanta luz, de repente dá para ver que o Mitzrayim não vale muito. Então, o que a gente pode pegar isso para a nossa vida? A gente pode pegar o seguinte, que uma pessoa para saber como ele está, se verdade ele está fazendo os mitzvot, mas se verdade os mitzvot da Torá faz parte dele, se ele já conseguiu achar a luz na vida dele, ele precisa se testar. Duas coisas. Se verdade essa Torá, esses mitzvot, dá alegria para a vida dele, esse primeiro teste.
Segundo teste é quando ele está vendo pessoas que não tinham esse mérito, que não têm esse mérito de fazer Shabbat, que não têm esse mérito de comer kasher, que não têm esse mérito de ter emuná. Então ele fala, tá bom, são pessoas assim, estou respeitando. Ele fala, coitados, verdade, coitados. Será que ele tem piedade para eles? Ele faz uma coisa para aproximar eles? Oh, tudo bem, cada um com o lado dele. Se verdade, a Torá é o sopro da vida dele, faz parte da vida dele, vai ser difícil de não ter piedade sobre as pessoas que não têm seu oxigênio na vida deles. Então, isso assim a gente pode se testar. Isso, Bezrat Hashem, mais a gente vai avançar, mais a gente vai crescer, a gente vai reconhecer a luz, a gente vai ver que tem pessoas que não têm essa luz. A gente precisa iluminar eles, a gente precisa aproximar eles, como a gente está vendo Moshe, com Nitro. Ele está aproximando ele para a Torá. É isso. Dentro dessa paraxá de Matan Torá, a gente está vendo o paraxá do Keruv, de aproximar as pessoas. Porque a pessoa que de verdade ele sente a necessidade da Torá os mitzvot, ele não consegue aguentar que tem pessoas que não tem isso. Então ele quer aproximar eles. Bezrat Hashem, Hashem nos ajuda também a avançar e ver mais a luz da Torá e também, Bezrat Hashem, conseguir aproximar mais pessoas para a Torá. Shabbat Shalom.